Nos bastidores mais restritos do Vale do Silício e nos corredores do Pentágono, um ar de tensão sem precedentes tomou conta dos estrategistas mais poderosos do globo. Eric Schmidt, o executivo que transformou o Google em uma potência geopolítica e tecnológica durante 2 décadas, decidiu quebrar o silêncio com uma contundência que enviou ondas de choque pela comunidade científica e financeira internacional. Durante anos, a narrativa oficial das grandes corporações de tecnologia mantinha uma postura calculada de otimismo prudente, assegurando que o desenvolvimento da inteligência artificial geral, a chamada AGI, levaria décadas para se concretizar. Projetava-se que a transição seria suave, controlada e devidamente regulada pelas instituições democráticas. No entanto, o ritmo vertiginoso com que os modelos de linguagem e os sistemas de aprendizado profundo evoluíram rasgou esses cronogramas confortáveis. Schmidt revelou que as estimativas anteriores, que davam à civilização humana um horizonte de cerca de 5 anos para se preparar sociologicamente, juridicamente e militarmente para a emergência de mentes sintéticas, caducaram de forma dramática. Agora, o tempo estimado encolheu para 3 anos ou até menos. Esse encurtamento do prazo não representa uma mera atualização estatística. Trata-se de uma aceleração exponencial onde cada mês equivale a anos de avanço tecnológico do passado. A mente humana possui uma limitação cognitiva intrínseca. Nós pensamos de forma linear. Quando projetamos o amanhã, imaginamos um avanço constante e previsível. Porém, a inteligência artificial opera sob uma lógica estritamente exponencial, na qual os sistemas não apenas aprendem informações, mas aprimoram a própria capacidade de aprender e reescrever suas estruturas. Estamos testemunhando a criação de clusters de processamento massivos, impulsionados por centenas de milhares de chips de última geração que consomem energia equivalente a cidades inteiras, dedicados exclusivamente a treinar entidades digitais cuja complexidade arquitetônica começa a escapar da compreensão de seus próprios criadores. Quando Schmidt aponta que a margem temporal evaporou, ele está alertando que a fronteira entre a ferramenta programada e o agente autônomo foi cruzada. O ex-líder do Google presenciou o nascimento das buscas na web, a revolução dos smartphones e a ascensão da computação em nuvem, mas categoricamente declara que nada disso se compara ao impacto catastrófico e transformador da inteligência sintética autônoma. O ciclo de vida do desenvolvimento de software mudou radicalmente. Hoje, os algoritmos já escrevem uma porcentagem significativa dos seus próprios códigos, corrigem suas falhas em tempo real e desenham topologias de rede mais eficientes do que qualquer equipe de engenheiros qualificados em Harvard ou no MIT. Essa autorreferencialidade e capacidade de autoaperfeiçoamento contínuo criam uma espiral ascendente incontrolável. As cúpulas governamentais que antes viam o tema como ficção científica agora correm desesperadamente contra o relógio para tentar impor parâmetros de contenção, mas a infraestrutura global já está interconectada por essas redes profundas. A percepção de que tínhamos tempo para debater éticas, criar tratados internacionais e reestruturar o mercado de trabalho volatilizou-se. A urgência demonstrada pelas mentes mais influentes do setor revela uma verdade incômoda. A humanidade está prestes a dividir o planeta com uma entidade cognitiva cujas capacidades ultrapassarão a soma de todos os cérebros humanos combinados, e o tempo para construir salvaguardas praticamente se esgotou antes mesmo de compreendermos totalmente a extensão da ameaça. O desdobramento mais crítico dessa aceleração desenfreada reside no tabuleiro geopolítico e na corrida armamentista silenciosa que já reconfigura as relações de poder entre as grandes potências mundiais. Os Estados Unidos e a China travam uma guerra fria tecnológica brutal pelo domínio da infraestrutura de inteligência artificial, sabendo que a nação que alcançar primeiro a AGI garantirá uma hegemonia militar, econômica e informativa absoluta e irreversível. Eric Schmidt adverte que a restrição ao acesso de semicondutores avançados, o cerco comercial em torno de fundições estratégicas e a disputa por talentos científicos são apenas os sintomas superficiais de um conflito muito mais profundo. A transição para sistemas autônomos no teatro de guerra mudou a natureza do combate. Algoritmos de tomada de decisão tática já superam pilotos e estrategistas humanos em simulações complexas por ordens de grandeza. O uso de enxames de drones guiados por inteligência sintética local, imunes ao jateamento de sinal eletromagnético, transforma o campo de batalha tradicional em um ambiente obsoleto. Antes de continuar, inscreva-se no canal Linhagem TV, deixe seu like e ative o sino para não perder nenhuma análise exclusiva. À medida que os governos integram sistemas de inteligência artificial em suas redes de comando e controle, o risco de uma escalada inadvertida atinge níveis nunca vistos desde o auge da crise dos mísseis. Um algoritmo otimizado para neutralizar ameaças no menor tempo possível pode interpretar movimentos diplomáticos ou treinamentos de rotina como ataques iminentes, disparando respostas automatizadas antes mesmo que os líderes civis consigam intervir. Além da dimensão militar, a estabilidade social e epistêmica das nações democráticas enfrenta um colapso iminente devido ao enxameamento de conteúdo sintético indistinguível da realidade.
A capacidade de gerar áudios, vídeos e documentos perfeitamente clonados em escala industrial destrói a própria ideia de verdade compartilhada, que é o alicerce fundamental de qualquer sociedade organizada. Quando a população não consegue mais discernir o que é real do que é simulado por um algoritmo generativo, a confiança nas instituições, no jornalismo e no processo eleitoral se desintegra. O mercado financeiro global também opera sob o tic-tac dessa bomba-relógio. Algoritmos de alta frequência alimentados por redes neurais tomam decisões de investimento e liquidação de ativos em microsegundos, criando vulnerabilidades sistêmicas onde falhas em cadeia podem evaporar trilhões de dólares do PIB mundial em questão de minutos. Eric Schmidt enfatiza que as corporações tecnológicas estão envolvidas em um dilema do prisioneiro devastador. Nenhuma delas pode se dar ao luxo de desacelerar as pesquisas de segurança, porque se o fizerem, seus concorrentes diretos ou adversários geopolíticos assumirão a liderança. Esse imperativo comercial e militar força as empresas a lançarem modelos cada vez mais poderosos e menos testados para o público, transformando a população mundial em cobaia de um experimento de escala planetária. As tentativas de regulamentação estatal esbarram na velocidade absurda das inovações. Quando uma lei é rascunhada, discutida e votada pelos parlamentos, a tecnologia sob escrutínio já foi substituída por 3 gerações de modelos infinitamente mais sofisticados. A ilusão de controle governamental sobre a evolução dos algoritmos ruiu por completo, deixando o futuro da civilização à mercê das decisões tomadas a portas fechadas nas reuniões de diretoria de poucas multinacionais do setor de tecnologia. Ao vislumbrarmos o horizonte final desta transformação sem precedentes, encaramos a possibilidade real do desemprego estrutural cognitivo e a redefinição radical da condição humana na Terra. Historicamente, todas as revoluções industriais e tecnológicas anteriores substituíram a força física e as tarefas mecânicas dos trabalhadores, mas criaram novas oportunidades no campo do pensamento, da análise e da criatividade. A revolução da inteligência artificial rompe esse padrão histórico de forma trágica ao focar sua automação justamente sobre as capacidades cognitivas superiores do ser humano. Médicos, advogados, engenheiros de software, analistas financeiros, cientistas e criadores de conteúdo estão vendo suas tarefas fundamentais serem executadas por sistemas algorítmicos em uma fração do tempo e com uma taxa de erro próxima de zero. A classe média intelectual, que sustenta a estrutura socioeconômica do mundo moderno, enfrenta o risco iminente de obsolescência súbita. As universidades e os sistemas educacionais tradicionais preparam os jovens para profissões e dinâmicas de trabalho que simplesmente deixarão de existir antes mesmo que eles recebam seus diplomas. O alerta de Eric Schmidt ressoa como um ultimato para as estruturas de liderança global. A transição não será suave e nem gradual. A concentração de riqueza e poder cognitivo nas mãos de uma elite infinitamente pequena de proprietários de infraestrutura de computação pode gerar disparidades sociais nunca antes registradas na história da humanidade, criando uma massa gigantesca de indivíduos sem utilidade econômica dentro do novo modelo produtivo. Diante desse cenário desolador, surgem dilemas existenciais profundos sobre o sentido de propósito e a soberania da própria espécie humana. Se os algoritmos conseguem produzir descobertas científicas, compor obras de arte, gerenciar economias e criar novas formas de conhecimento sem a nossa participação, qual será o nosso papel no ecossistema terrestre? A emergência da inteligência artificial geral não é apenas uma inovação técnica, é um evento de especiação tecnológica, onde a criação supera e se desvincula do criador. Os riscos de alinhamento moral, onde um sistema de superinteligência pode adotar objetivos que divirjam brutalmente da sobrevivência e do bem-estar da humanidade, não são mais abstrações teóricas discutidas em seminários acadêmicos, mas desafios operacionais urgentes que exigem respostas imediatas. O tempo das promessas confortáveis e das ilusões de segurança acabou. A profecia de quem esteve no epicentro do império tecnológico é clara. Os próximos 3 anos determinarão os rumos da civilização pelos próximos séculos, ou até mesmo se teremos um futuro para contar. A janela de oportunidade para influenciarmos o nosso próprio destino está se fechando de forma inexorável. Queremos saber a sua opinião sobre este momento histórico e divisor de águas. Você acredita que a humanidade conseguirá conter e direcionar a superinteligência sintética ou já ultrapassamos o ponto de não retorno rumo ao nosso próprio declínio? Deixe seu comentário fundamentado abaixo. Compartilhe este vídeo com quem precisa despertar para esta realidade iminente e inscreva-se agora mesmo no canal Linhagem TV para continuar acompanhando as análises geopolíticas e tecnológicas mais profundas da internet. O futuro chegou, e nós precisamos estar prontos.